Vai se ligando. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também minha vida destruí, como errei. Por que me queres tanto assim? É a pergunta que não cala o nosso ser. Nesse final de semana, esse porquê tem batido muito comigo, e eu quero falar com você nessa noite a esse respeito. Se você pode, abre sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Primeira aos Coríntios, capítulo 1. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26, a palavra do Senhor diz o seguinte: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Meu Pai, esta é a tua palavra. Eu te peço que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações. Toma agora, Senhor, cativo os nossos pensamentos, sentimentos, toda a ação ao redor, Senhor, torne-se prisioneiro do Senhor, a fim de que nada possa nos distrair daquilo que tens a nos dizer, segundo a tua instrução, pelo teu Espírito. Eu te peço nessa noite, esclareça-nos qual seja a tua boa, agradável e perfeita vontade, no nome de Jesus. Apesar deste mensageiro, traga a sua mensagem. Amém. Olhe para mim. Há quase 2 décadas atrás, enquanto eu era um concurseiro, estudante ainda, e fazia provas, na grande maioria das vezes, mesmo tendo aplicado os estudos, mesmo tendo buscado me preparar, na hora da execução das provas, batia aquela tensão e, inevitavelmente, uma insegurança me dominava. Mas eu aplicava uma técnica ou uma tática, e eu já disse isso para vocês outras vezes, a tática da eliminação. Ao ler uma questão, interpretá-la, eu buscava, para facilitar e trazer para mim uma maior confiança, eliminar as alternativas que com certeza deveriam ser desprezadas. E eu isso fazia, eu eliminava as alternativas as quais eu considerava improváveis de estarem corretas. E isso acabava me dando maior segurança para decidir qual alternativa escolher nas questões. Esse era meu critério.
o meu critério para me dar bem, para ser bem-sucedido naquilo que apliquei a fazer. Mas quando nós começamos a ler a Bíblia Sagrada, entendendo o agir de Deus, podendo perceber pela palavra sagrada como é que Deus se move e Ele age, nós começamos a notar, e eu também pude fazer isso, que os critérios de Deus, eles são bem diferentes deste que eu utilizava, ou qualquer outro critério que nós possamos utilizar na nossa vida diária, podendo ser inclusive oposto a esse critério que eu aplicava para fazer avaliações, provas, concursos. Porque eu simplesmente pegava os improváveis e jogava fora. Eu simplesmente excluía aqueles que eu tinha certeza que não daria. 2 e 2 são 4. Se tem uma alternativa ali duvidosa de 3,5, alguma fração, automaticamente eu descartava. Mas quando vemos o agir e o mover de Deus, começamos a perceber que os critérios dele são diferentes. Porque no texto que lemos, 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 28, diz que Deus, opostamente a nós, Ele pega as coisas que são desprezadas, aquelas que são descartadas, aquelas que são eliminadas. Essas Deus escolhe. Meus irmãos, qualquer um de nós, na intenção de obter sucesso em qualquer empreitada que seja, independente da área de atuação, dedicará o seu tempo, todo o seu recurso no objetivo de escolher as melhores ferramentas possíveis para que haja sucesso no final. Qualquer um de nós, em qualquer questão, em qualquer área. Mas eu vou te dizer, Deus escolhe empregar instrumentos pouco promissores na execução de suas maiores obras. Diferente de nós, os critérios de Deus não podem ser entendidos. E ele chega a dizer neste texto, o apóstolo Paulo, tentando explicar um pouco como é o mover de Deus, que ele faz isso no intuito de caso pensado para confundir aqueles que acham que são capazes de compreender Deus, no objetivo e no intuito de confundir tudo para que ninguém se glorie diante dele, ou seja, para que ninguém possa pensar e dizer, eu sei o que Deus está fazendo, ou eu sei o que Deus vai fazer, ou eu posso fazer como Deus faz. Paulo diz para que ninguém ache que sabe alguma coisa. Para nós constatarmos o que eu estou querendo dizer nessa noite, nós vamos analisar um episódio específico da vida de um dos maiores profetas da história de Israel, o profeta Elias. Elias era um homem que foi chamado pelo Senhor como profeta para confrontar. Ele desafiou o rei Acabe, porque Acabe havia se casado com a princesa da Fenícia, Jezabel, a fim de alargar então as suas fronteiras. Mas Jezabel, vindo da Fenícia, uma terra pagã, escute o que eu quero te dizer nessa noite. Ela entra em Israel e tenta implantar a sua cultura, a sua crença e os seus cultos, mesmo que para isso ela teve que utilizar-se de força e força bruta, do assassinato de muitos servos do Senhor, aniquilando o culto ao Senhor, impedindo a adoração no altar sagrado de Deus e elevando a adoração de Baal no dia a dia da sociedade. Diante disso, o Senhor levanta Elias. Elias vai a Acabe e Jezabel, eles confrontam. Israel é dividido, meus irmãos, vocês sabem, em reino do sul e do norte. O reino do sul é um reino árido, ali estão todos os desertos, mas o reino do norte, que inclusive faz fronteira com a Fenícia, é uma terra maravilhosa, é uma terra próspera, é uma terra produtiva, é uma terra que emana fartura, e ali estava Acabe com a base do seu governo. É ali que chega Elias e diz: devido àquilo que vocês têm implantado no meio do povo de Deus, não mais irá chover, a
até que eu diga alguma coisa. Nem chuva e nem orvalho há de cair sobre a terra, senão pela minha palavra. Você conhece essa história? Se não, em uma outra oportunidade nós nos dedicaremos a contá-la. Então agora começa a entrar um período de seca intensa, e então os víveres vão acabando. O que o povo tinha guardado vai ficando escasso, a alimentação vai ficando difícil, as pessoas começam a entrar numa crise sem precedentes até aqui, e começa a haver um desespero no meio do povo. Mas não chovia, não tinha como plantar, não tinha como produzir, não tinha como colher, não tinha como armazenar, não tinha como negociar, não tinha como dispor daquilo que havia nos armazéns ou nas despensas. Era uma situação calamitosa. Então Jezabel e Acabe começam a caçar Elias, no intuito de o castigar pela sua palavra profética. Mas o Senhor envia Elias para a beira de um riacho e manda que ele fique ali, e ali ele deveria ficar até que o Senhor mandasse ele sair. Mas diariamente, bebendo ainda do restinho de água que havia no ribeiro, o Senhor lhe providenciava o pão que ele necessitava para comer todos os dias. Mas chegou um episódio muito triste: o riacho secou, e agora o Senhor vai falar novamente com Elias. Vamos ler a palavra do Senhor, 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8, que está escrito: Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta. Vai para onde? Vai para onde? Deixa eu ouvir você dizer. Vai para onde? Sarepta de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Aliás, segure aqui, olhe para mim. Havia seca, escassez, fome, ninguém tinha mais provisão. O Senhor manda Elias atravessar a fronteira, porque Sarepta, que traduzido é crisol, um elemento para a purificação da prata, fica em território fenício e não em Israel. O Senhor manda Elias exatamente para a terra de Jezabel. E ele diz: Eu tenho providenciado ali uma viúva, que ela vai cuidar de você. Eu tenho falado com ela e já dei ordens para que ela lhe dê o que comer. Elias sai todo empolgado e vai na direção da terra dos fenícios em busca dessa mulher abonada. Enquanto até mesmo no palácio de Acabe faltava algumas coisas, Elias vai na direção dessa viúva, na crença de que ela era uma mulher preservada pelo Senhor, e que tinha uma despensa cheia, e que ali então ele ia poder fartar a sua necessidade, suas necessidades vitais de comida, de fartura. E ele vai. Quando ele entra na cidade, automaticamente a mulher percebe que ele é um profeta. Suas vestes o denunciam, porque ela diz: Eu falo em nome do Deus a quem você serve. E ele então pede água, ela se prontifica a buscar água. Aproveitando a oportunidade, enquanto ela vai, ele grita e diz: Já que você vai trazer uma jarra d'aguinha gelada para eu matar a sede da viagem, já aproveita, minha filha, e traz também um pedaço de um pão para eu já ir me habituando aqui, me adaptando à comida local. Aquela mulher dá uma resposta que Elias não esperava receber. Ela diz: Meu senhor, na minha casa não tem nada preparado para comer, não existe nada pronto para comer. A única coisa que eu tenho, o senhor pode observar, estou apanhando aqui uns 2 gravetos, mostrando a escassez da matéria-prima que estava na sua casa. 2 cavacos, 2 gravetos queimados,
ia ser suficiente para ela preparar o que restava. E ela chega a dizer: o que tem é um punhado. Um punhado é quando você leva o punho na direção de algo e enche a mão. O que eu tenho é um punhado de farinha e um restinho de azeite, que vou amassar um pão asmo, comer meu filho e eu, e depois nós já estamos só aguardando a morte. Não há mais nada para comermos. Como assim? Que critério é esse que Deus utiliza? O profeta precisa ser alimentado, ele precisa ser guiado para a casa de alguém que tem abastança, que tem despensa cheia, que tem celeiro suficiente para manter os seus e também aquele profeta. Mas o Senhor utiliza um critério diferente para chamar aquela que vai prover o profeta. E esse critério nós não conseguimos entender, porque Deus chama Elias, manda ele viajar para outro país, na direção de ser alimentado. E quando chega ali, chega na casa de uma mulher que está morrendo de fome, para alimentar um homem que precisa comer. Os critérios de Deus não são para serem entendidos, mas apenas para serem obedecidos. E então continua o diálogo. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem a mulher já tinha dado declaração: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e para a sua família. Olhe para mim. Existem alguns momentos nas nossas vidas que aquilo que o Senhor nos pede parece ser tudo o que temos, mas não vai sobrar nada. Existem momentos das nossas vidas que o que o Senhor exige é muito, é pesado, e a minha fé não é capaz de oferecer ou de fornecer isso, porque é tudo que tenho. Note que a mulher disse: o que eu tenho é um punhado de farinha, e Elias diz: faz um bolo para mim, depois você faz para você e seu filho, mas o que tem só dá para um. Ele diz: faz para mim, faz para mim, porque assim diz o Senhor. Quando o que o Senhor te pedir parecer grande demais, entenda que chegou a hora dele te mostrar que ele ainda tem abastança para te dar. Lembre-se do que está escrito no Eclesiastes, no capítulo 11 e no versículo 1: lança teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Jogar o pão sobre as águas, um pão que é jogado dentro da água, ele tem uma tendência. A tendência dele é se hidratar. Faz um teste na sua casa, se você pode. Pegue um pão, joga ele na água, e você vai entender o que o Senhor quer dizer para você com isso. O pão tende-se a hidratar, e ao hidratar-se, ele tende também a crescer, a aumentar. Quando o Senhor te chamar e te disser: pega aquilo que mesmo que parece ser muito ou ser tudo para você, e entrega para Ele, não temas. O que Ele está te dizendo é que vai acontecer com o seu ato de fé a mesma coisa que acontece com alguém que joga um pão na água e depois vai encontrá-la. Não vai encontrá-lo do mesmo modo, do mesmo tamanho, na mesma medida. Haverá um crescimento, uma multiplicação, uma ampliação. Se o Senhor quem disse, não questiona, não tente entender, apenas obedeça. Essa mulher obedeceu à voz do Senhor e nunca mais faltou comida, nem para o profeta Elias, nem para ela e nem para o seu filho. Como entender o critério de Deus, meus irmãos? Como compreender a maneira dele agir? Os critérios de Deus, eles são tão absurdos, vou colocar entre aspas, se é que eu posso utilizar essa palavra, mas sei que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Os critérios de Deus, eles são tão absurdos, que até aqueles que são escolhidos por Deus, eles descreem da possibilidade de serem úteis para alguma coisa. Quê? Comigo? Eu quero repetir algo que citei ontem. O questionamento por que eu, ele pode partir
de dois grupos diferentes de pessoas. Porque eu pode partir do grupo dos exaltados. Os exaltados são aqueles que não temem em chegar diante do Senhor, elevar os seus olhos e dizerem: por que eu? Na tentativa de que Deus dê uma resposta plausível da justificativa pela qual estão passando momentos de dificuldade. Eu disse e repito, alguns chegam a dizer diante de Deus: onde foi que eu errei? Como se a nossa vida não fosse uma sequência de erros. A pergunta por que eu, dos exaltados, ela enoja não apenas nós, mas também o Senhor. Mas essa mesma pergunta, partindo dos humildes, e os exemplos que temos na Sagrada Escritura, tem entonação diferente. Porque quando o Senhor chama alguns homens e algumas mulheres para servirem de ferramentas e de instrumentos para o Senhor, eles voltam-se para o Senhor e o questionam do mesmo modo, mas agora dizendo: por que eu? Tentando justificar que nele não há condição alguma para exercer aquela atividade para a qual o Senhor está chamando naquele instante. E quando nós começamos a querer aplicar entendimento nos critérios de Deus, nós nos vemos como essa segunda categoria, daqueles que pensam: por que eu? Por que Deus não chama outro? Por que Deus não fala com outro? Por que Deus não dá a visão para outro? Por que Deus não manda levar o recado outro? Porque eu, logo eu. Eu vou mostrar para vocês como alguns homens escritos na palavra do Senhor acham absurdos esse chamado dos critérios do Senhor para as suas vidas. Lembremos logo do profeta Jeremias. Jeremias era muito jovem quando o Senhor lhe fala, quando o Senhor lhe chama. Ele não tinha idade suficiente para ser um mestre no meio dos seus. Então, quando o Senhor o chama, ele dá uma resposta para o Senhor, no sentido de porque eu, dizendo: eu sou muito menino. Quer ver? Olha o que está escrito, Jeremias capítulo 1, a partir do 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois sou ainda muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e me disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, e para edificar e para plantar. E a palavra do Senhor veio a mim: o que você vê, Jeremias? Enfim, o Senhor chama Jeremias. Jeremias diz: Senhor, o Senhor errou o endereço do chamado. O Senhor errou o endereço da convocação. Olhe para mim. Eu sou muito novo. Eu sou muito jovem. Sou muito imaturo. Falta-me muita experiência ainda. Por que eu? Chame outro. Vejamos o exemplo do profeta Moisés, o maior de todos, quando é chamado pelo Senhor no auge dos seus 80 anos de idade, tendo frustrada a sua vida pregressa no Egito, o Senhor então lhe fala, Êxodo, capítulo 4, a partir do 10, disse porém Moisés ao Senhor: Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Moisés está dizendo: sou pesado de fala. Alguns dizem Moisés era gago. Não é isso que Moisés está dizendo. Moisés está dizendo: eu não meço as palavras para falar. Eu não tenho aqui lapidação no meu discurso. O que eu tenho que dizer eu digo.
Como é que eu vou convencer o rei de toda a terra, o faraó do Egito, a liberar um povo, se a minha palavra é muito rude e grosseira, e eu não sei ter um bom discurso? Como convencer? O Senhor está dizendo: Moisés, quem faz a boca do homem sou eu, quem faz o homem falar sou eu. Vai, Moisés, porque eu estou indo com você. E por fim, outro que não entendia os critérios de Deus é Gideão. Gideão é decepcionado. Ele nasce numa época em que o povo de Deus sofre demais perseguição, sofre demais mortandade, assassinato, roubo, furto, latrocínio, enfim. Mas ele tem um encontro. O Senhor vai falar com ele. O Senhor lhe chama. Juízes capítulo 6. O Senhor se voltou para ele e disse, para ele é Gideão: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Gideão está dizendo: Deus, como o Senhor me acha aqui? Gideão está trabalhando, malhando trigo, escondendo a colheita, para que os ladrões não levem. Era pouco já o que tinha, e se eles levassem, morreriam de fome. E o Senhor o encontra e o chama para ir libertar o povo. Mas a resposta de Gideão é: Senhor, a minha família é a mais pobre da comunidade em que vivemos, e eu sou o mais pobre da minha família. Os meus recursos não são suficientes para que o Senhor me chame. Meus irmãos, os critérios de Deus sempre foram uma confusão para aqueles que são chamados. O Senhor então chama Jeremias. Jeremias diz: Senhor, por que eu sou jovem demais. O Senhor chama Moisés. Moisés diz: por que eu sou rude demais. O Senhor chama Gideão. Gideão diz: Senhor, por que eu sou pobre demais. Mas quando nós começarmos a entender que nós não temos que destrinchar os critérios e o chamamento de Deus, a nossa vida começa a mudar. E Davi, quando se viu em aperto, ele não teve escolha, ele teve apenas que aceitar o agir de Deus em seu benefício. Quando ele está escondido na caverna, correndo o risco de ser assassinado, olha o que acontece com Davi. 1 Samuel 22. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Escute, também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, e os endividados, e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Se você é alguém que já leu a Escritura Sagrada e a história de Davi, você sabe qual que é a culminância da história desse início. Desses 400 valentes que se chegaram a Davi, e Davi os acolheu, sem analisar a sua ficha pregressa, sem olhar as suas qualidades, sem estabelecer critérios. O Senhor mandou que esses homens fossem se encontrar com Davi. Davi entendeu que Deus não se entende, Deus apenas segue a condução que Ele dá, e Davi então aceita, e ele se tornou o maior rei da história de Israel, até os dias de hoje, devido ao ajuntamento destes homens com ele. Deus abandonou as coisas sabidas desse mundo, as coisas fortes desse mundo, as mais disputadas e escolhidas desse mundo, e Deus as desprezou, e foi em busca daqueles que opostamente haviam sido desprezados, abandonados, deixados de lado, descartados, ou, como eu te disse, nas questões que fazia das provas, eliminados. Receberam um X dizendo: esse aqui não. E eu sei que nessa noite, ao mostrar os critérios de Deus,
Eu estou falando com você que aqui está. Porque você começa a analisar a sua vida, as qualidades que tem e as muitas outras que não possui. E mesmo assim, Deus não abre mão de você. Deus não te deixa se afastar totalmente dele. Deus não te deixa desistir de tudo aquilo que ele já tem falado com você. Ele não te descarta de vez. Ele não te joga fora lá de um lado. Ele não coloca uma linha divisória entre os escolhidos e joga você do outro lado. E você fica sem entender o porquê e começa a se questionar. Mas eu quero te dizer, por mais absurdo que você possa achar, o fato de Deus ter te escolhido, entenda que o arquiteto do universo, aquele que estabeleceu o limite para os mares, aquele que colocou cada estrela em seu lugar, e a Bíblia diz que ele a chama pelo nome, aquele que desenhou as impressões digitais nos dedos de cada ser humano, aquele que estabeleceu um código do ácido do DNA de cada ser vivente, aquele que fez tudo, que tem tudo, que sabe tudo, que pode tudo e que não errou em nada. Não errou quando ele te separou, não errou quando ele te chamou, não errou quando ele te selecionou. Ele sabe o que está fazendo. Deus não estava errado. Jeremias diz: Senhor, o Senhor está errado, é aquele ali. O Senhor está dizendo: não, eu sei exatamente quem é você, porque antes de ser jovem, eu te chamei quando ainda era um feto, quando você ainda era informe, quando estava na barriga da sua mãe. Eu sei exatamente quem você é, eu conheço os teus defeitos, eu conheço que a sua dificuldade financeira. Ah, Senhor, eu sou pobre demais. Eu sei quem é você, mas você não é mais pobre do que aquela viúva lá na Fenícia, na cidade de Sarepta, que tinha a última refeição, estava conformada que depois disso ia morrer. Senhor, eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer, eu sou grosseiro demais, eu sou áspero demais. E Deus te diz essa noite: eu sei exatamente quem é você. Mas Deus poderia ter escolhido outro. Porque Deus não escolhe o pai de Jeremias? Porque Deus não escolhe do clã mais rico e não o mais pobre, do clã mais pobre dos filhos de Israel? Deus poderia ter escolhido diretamente Arão. Você sabe, o Senhor diz: chama Arão, Moisés, para te auxiliar no bom trato, porque ele tem mais jeito de lidar com as pessoas do que você. Porque Deus não chamou Arão? Ele poderia ter chamado Arão, ele poderia ter chamado outro, ele poderia ter chamado qualquer pessoa menos você. Poderia? Sim, poderia, mas ele não quis. Ele te quer. Ele quer você. Ele quer você com seus defeitos, porque Deus sabe exatamente o que faz. Lá na sua casa você vai continuar lendo o capítulo 17 de 1 Reis, a história daquela viúva. Por que é que o Senhor estabelece como critério aquela mulher? Porque conseguintemente Deus queria levar a salvação naquela nação estrangeira, e chegou através do profeta que foi para lá para ser alimentado. Irmão e irmãs, ao invés de você ficar gastando tempo em querer dizer para o Senhor quem você é, se apresentar para o Senhor, entenda o que diz o Salmo 100, no versículo 3, vamos ler pausadamente. Olha o que diz: reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entenda que Ele é Deus, Ele não é homem. O homem erra, o homem pode ficar equivocado, o homem pode chegar ali adiante e pedir desculpas, porque ele se embananou. Mas o que o Salmo está dizendo é que ele não é homem, ele é Deus. Olha o que o salmista está dizendo: reconheça que Ele é Deus. Cada palavra que ele fala, ele sabe exatamente o que está falando. Cada vírgula posta, ele sabe exatamente por que está ali, porque cada pausa é necessária na narrativa de Deus. Reconheça que Ele é Deus.
Foi Ele que nos fez. 2 salmos adiante, no 103, o salmista vai dizer: Ele conhece a nossa estrutura, sabe do que fomos formados, lembra que somos pó. E Ele diz: Ele nos fez, e nós somos dele. Somos seu povo, somos seu rebanho. O Senhor poderia ter escolhido pessoas melhores do que você, e nós não temos dúvida disso. Concordamos totalmente. Ele poderia ter escolhido pessoas melhores do que cada um de nós que estamos aqui, mas Ele não quis. Ele não quis. Ele não quis. Eu vou repetir que Ele quer você. Mas eu sou tão novo. Ele quer você. Mas eu sou tão difícil de relacionar. Mas Ele quer você. Mas eu sou tão pobre. Mas Ele quer você. Mas eu tenho tantos traumas. Mas Ele quer você. Mas eu tenho tanta dificuldade na minha casa, na minha família, no meu relacionamento. Mas Ele quer você. Mas eu não tenho nem como me locomover, Ele quer você. Mas eu não sei cantar, Ele quer você. Mas eu não sei pregar, Ele quer você. Eu não conheço a Bíblia Sagrada, Ele quer você. Eu não sei tocar um instrumento musical, Ele quer você. Eu não sei nem para onde eu estou indo, Ele quer você. Apenas ouça o que o Senhor está te dizendo. Elias disse para a viúva: assim diz o Senhor, faz o que Ele está mandando e se prepara para a consequência da obediência ao Senhor. Não questione os critérios do Senhor. Quantos mendigos o Senhor já levantou? Quantos bêbados, dependentes, sarjetados o Senhor já ergueu? Tocou nações. O Senhor te chama nessa noite, chama a sua atenção para dizer: Ele não está interessado com os seus critérios, Ele despreza os seus critérios, Ele não está nem aí para os seus critérios, mas que você esteja atento aos critérios dEle. Não tente se enquadrar no critério humano, esteja pronto a se enquadrar no critério de Deus e coloque-se de pé diante do Senhor e declare, como fez o profeta Isaías: diga: eis-me aqui, Senhor. Eu quero orar só por você. Só por você que tem questionado em si mesmo se realmente o Senhor tem te chamado, se realmente o Senhor tem falado com você, se realmente é o Senhor que tem te levantado. Só você que está com a mente desprotegida, sofrendo esses ataques, que não está com o capacete aí, conforme Paulo falou: vistam-se de toda a armadura de Deus. Só você que se sente vulnerável, você que questiona diariamente, que não consegue dormir direito, comer direito, porque você não para de pensar: por que eu? Por que eu? Não há nada em mim. Mas é exatamente isso. É porque não há nada em você. Porque o texto que lemos, Paulo disse: é para que ninguém se glorie. Entenda que o critério de Deus foge do padrão. Só por você. Eu quero orar por você. E para você não ter dúvida, já começa por você que está chorando aí no seu lugar. Levanta e vem para cá. Nós vamos orar por você. Só para que você não tenha dúvida. Já se levante e vem. Isso. Começa por você que já está chorando aí no seu lugar. Deus não tem que agradar a sociedade. Deus não tem que estar enquadrado nos padrões humanos. Deus não tem que se encaixar ao molde contemporâneo ou não de ninguém. Ele faz o que quer. Ele é Deus. Reconheçamos que Ele é Deus. Reconheçam que Ele é Deus. E como Deus, Ele não erra. Nunca errou um chamado seu. Nunca errou um homem que Ele tenha chamado, uma mulher que Ele tenha chamado, uma criança que Ele tenha chamado. Ele nunca errou um chamado. Não vai ser você o primeiro, não vai ser você a primeira. Não tenha dúvidas da grande obra que o Senhor quer fazer através de você. Sai do seu lugar e vem. É com você mesmo, sai do seu lugar e vem. Porque é aqui
Quando nos reunimos, não nos reunimos para encontrar com Deus. O Senhor nos traz aqui, nós nos encontramos com os irmãos para o Senhor nos trazer a tua orientação, trazer sua vontade, o seu esclarecimento, nos municiar. E essa noite é a noite de cura. E se tem mais alguém, sai do teu lugar e vem para cá. Eu te quero é aqui. Eu quero é aqui.